Zé, vai filmar lá a televisão? Vai. Marli, Ô, João, esse transmissão, material, né? ele é filmado. Transmitindo ao vivo. YouTube, depois você pode usar também. Hein? Assim, Tá, mas vai... tá. Aqui, ô, João, ela fala primeiro e depois você, tá bom? Na hora da apresentação, ou as duas televisões vão ter a sua projeção, entendeu? Para você ir acompanhando. Ou então, se você quiser virar e olhar lá para cima, Não tem. eu tenho tempo. Som. Senhoras e senhores, bom dia. Som. Tudo bem? Que bom recebê-los aqui na nossa Casa Legislativa, a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vamos à realização de mais um evento do nosso Outubro Rosa, né? Que a Câmara sempre abraça anualmente. Hoje, com o doutor Antônio Aguiar, presidente da nossa Comissão de Saúde, vereador João Wagner, doutor João Carlos Arantes Júnior e Cláudia Gonzalez, que vão bater um papo com vocês, fazer uma roda de conversa sobre esse nosso mês do Outubro Rosa. Doutor Antônio, presidente da Comissão de Saúde, vou pedir que o senhor faça a apresentação, doutor Antônio, dos nossos palestrantes e do nosso encontro de hoje. Bom dia para todos vocês. Nós já fizemos um cumprimento ali matinal, né, antes do nosso coral. Da mesma forma, né, que o Zé Márcio aqui se expressou, um prazer muito grande receber vocês aqui. É um momento que nós aqui na Câmara Municipal temos reeditado esse evento aí, já vamos aí para praticamente 8 anos, que é uma lei municipal, uma lei nossa, que hoje está sendo nominada também como, além do Outubro Rosa, a Lei Jane Moisés, que é a Jane da Fundação Ricardo Moisés, que faleceu recentemente, e uma pessoa que dedicou a boa parte da vida dela à questão do câncer. O câncer é uma das 3 vias que nós temos hoje de cuidados na saúde pública, né, que mais ameaçam a saúde das pessoas. Da mulher é a causa mais frequente, né, depois do câncer de pele, é a causa mais frequente de câncer. Nós temos um país que está envelhecendo, né, a nossa pirâmide hoje ela está mais inchadinha no meio do que estava na base, e o envelhecimento ele traz consigo também as doenças crônicas, né, e o câncer é uma dessas doenças. Nós hoje estamos fazendo esses eventos que vocês já participaram aqui na porta da Câmara, com música, com o pessoal do Grau Técnico aqui, fazendo assistência à saúde, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia esse ano, é bom a gente marcar essa posição, tem chamado a atenção para o Outubro Rosa do Coração. Por quê? Porque as estatísticas de morte de mulheres por doença cardiovascular, por AVC e infarto, têm aumentado assustadoramente. Então, a gente tem que aproveitar um momento desse de buscar mais informação, de difundir mais conhecimento com relação não só à promoção da saúde, mas à prevenção, mas também abrir os nossos olhos para a necessidade que todos nós temos, aí os homens têm que participar disso também, de um cuidado global com a nossa saúde, né? A gente ter o cuidado com a saúde cardiovascular, com a nossa saúde mental, com a saúde relacionadas aos processos oncológicos, né, que acometem também a espécie humana. E amanhã nós vamos ter aqui na porta da Câmara o Ascom Móvel e o Vacimóvel. Nós vamos fazer vacina, porque as vacinas também, o último congresso de cardiologia, agora 2 meses em Chicago, coloca as vacinas como um dos melhores anti-inflamatórios que existem
para a nossa vida. Exercício físico, controle de peso, alimentação, tudo isso ajuda, mas a vacina hoje é um fator de proteção também para a doença cardiovascular. Eu vou passar a palavra para o João Wagner daqui a pouquinho, porque o João Wagner ele tem sido um vereador que tem trabalhado muito aqui essa questão da oncologia, ele tem reforçado muito as vozes aqui na questão da melhoria da assistência, de oportunidade para que as pessoas consigam fazer diagnósticos precoces. E as nossas palestras hoje serão aqui por duas pessoas que nós temos assim um carinho muito especial, além da admiração profissional, que é a Cláudia Gonzalez. A Cláudia é uma fisioterapeuta que ela é especialista em reabilitação de mulheres mastectomizadas, que nós sabemos, né, como que esse processo é difícil de ser atingido, né, com qualidade, trazendo qualidade para a mulher, para a família. E, posteriormente, o Dr. João Carlos Arantes Júnior, que é uma das maiores autoridades em mastologia e oncologia do Brasil. O João, aqui nós temos em Juiz de Fora, profissionais de altíssima qualidade, e o João, ele é um desses profissionais, uma pessoa dedicada, tem um ótimo relacionamento médico-paciente, que eu acho que isso é fundamental. A medicina não pode ficar muito técnica, né? A humanização da medicina, ela é muito importante para o sucesso do tratamento e para a tranquilidade também do paciente. Então, agradecer a vocês dois pela presença. O João estava em cirurgia, saiu correndo lá do HU para vir para cá, né? E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma manhã aqui com muita qualidade, com muita informação. E agradecer a vocês mais uma vez e dizer que a gente tem que estar atento, lutar, buscar, não desistir e ter sempre a convicção de que buscar o bom conhecimento, buscar a ciência é aquilo que pode nos dar melhor qualidade de vida e possibilidade e oportunidade de vencer essas vicissitudes, né, da vida, que todos nós podemos ou vamos em algum momento passar por elas, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para o João Wagner. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Antônio, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia, doutor João Carlos Arantes Júnior. Prazer recebê-los aqui, né? Parabenizar o doutor Antônio pelo trabalho à frente da Comissão de Saúde, faz com maestria, e por esse movimento anual, né? A respeito do Outubro Rosa, que é um momento muito importante, né? Da gente falar sobre a saúde da mulher no geral, não só do câncer, mas da saúde da mulher no geral. O senhor falou muito bem da questão cardiológica, né? Que a gente também precisa prestar atenção. Mas o Outubro Rosa foi justamente para a gente buscar a prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero, né? Que a gente precisa conscientizar um público, né? Para buscar os setores que lidam com a saúde, né? As unidades de saúde, né? Os hospitais que cuidam da mulher, para fazer a prevenção, né? Para a gente, qual o objetivo disso tudo? Para a gente buscar aí uma possibilidade de sempre trazer o diagnóstico precoce, que eu bato sempre na tecla aqui, que o diagnóstico precoce é o primeiro passo para a gente estar buscando o sucesso da cura do câncer, né? É o primeiro passo, é diagnosticar ele de forma precocemente. E esses são os movimentos, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que a gente vai conscientizar das pessoas ir lá buscar o tratamento, a investigação, para que a gente possa diagnosticar precocemente. Porque são 3 fatores: é o diagnóstico precoce, né, é o tratamento certo e na hora certa, né, doutor? Então a gente precisa tratar dessas 3 formas para chegar lá no final e ter a cura do câncer, né? O nosso gabinete, a gente é enganjado na questão da oncologia, porque eu entrei na política justamente porque eu tive um câncer, né? O que me fez voltar os meus olhos na política foi para buscar políticas de tratamento e melhoria na oncologia. É o que a gente vem fazendo incansavelmente aqui desde o primeiro mandato, tentar melhorar o serviço oncológico dentro de Juiz de Fora. Nós estamos agora vivendo o problema da oncologia infantil, né, doutor? A gente está brigando para voltar com a oncologia infantil dentro do município, que está parada. Um município desse tamanho não pode ficar sem um tratamento de oncologia infantil. Mas hoje a gente tem que falar sobre o câncer de mama e o câncer do colo de útero e a questão da prevenção e do diagnóstico precoce.
vou deixar aqui, o doutor Antônio falou muita coisa aqui já, então a gente vai deixar mais para o palestrante falar, porque ele vai falar com conhecimento técnico, vai falar, alertar, né, dos caminhos a seguir, para que as mulheres aí hoje possam se cuidar, possam buscar aí a investigação. O Ministério da Saúde hoje baixou a idade, né, para fazer todos esses procedimentos, então foi um passo muito importante, porque o registro tem aumentado muito. E deixo aqui o meu legado, né? A prevenção, o diagnóstico precoce é um fator fundamental para a nossa cura, né? O que aconteceu comigo foi isso: eu tive um câncer diagnosticado precocemente, fiz o tratamento correto e na hora certa. Isso tem 20 anos. Estou aqui podendo falar com vocês como testemunho da cura do câncer, e esses são os passos, tá? Bom dia a todos, né? Parabéns aí, doutor Antônio, mais uma vez, e seja bem-vindo, doutor João. Eu vou passar a palavra aqui para a Cláudia, mas eu queria convidar o Rafael Moisés, o filho da Jane, para ele compor aqui com a gente aqui a mesa. Por favor, Rafael. E vou passar a palavra aqui para a doutora Cláudia. Bom dia, gente. Pode colocar. Hoje, como o Antônio disse, eu sou fisioterapeuta oncológica, tá? E trabalho reabilitando os pacientes oncológicos para voltar a ter uma vida normal, plena, com capacidade de realizar tudo o que quiser, né? Sem sequelas. Pode passar. Olha só, o câncer, como ele falou, ou ele falou, não sei, o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma, né? E estima-se, olha só, esse número, esse artigo já é um artigo que é considerado antigo, mas me impactou muito quando eu li, porque é de 2017, mas estima-se que nos Estados Unidos, 1 a cada 8 mulheres tenham câncer de mama em algum momento da vida. Quer dizer, 1 a cada 8 mulheres já teve, tem ou terá câncer de mama, né? Então, isso é muito impactante, né? A gente ter essa estatística, né? Pode passar, por favor. Bom, no mundo ideal, né? Cor-de-rosa, a fisioterapia oncológica deveria começar antes da cirurgia, antes do tratamento médico. Assim que foi diagnosticado, né? Para quê? Para o fisioterapeuta já fortalecer toda a região que vai ser alterada com a cirurgia, preparar o corpo para aquela cirurgia e para o tratamento, que é um tratamento pesado, né? Não é fácil. E tirar dúvidas. A pessoa fica com muito medo, aí vou tirar a mama, e aí, o que vai acontecer? O que eu vou sentir? O que é normal de eu sentir? O que não é? Então, o fisioterapeuta, no mundo ideal, deveria ser também um profissional de primeiro contato, né, com o diagnóstico ali. O que acontece? Logo no pós-operatório imediato, a gente já pode começar a fisioterapia. Como? Ajudando a pessoa a se posicionar no leito. Tem aquelas almofadinhas de coração que eu dou para as pacientes que estão no pós-operatório imediato, que são uma bênção para quem já usou, sabe que faz muita diferença, né? Para posicionamento do ombro, para relaxar o braço, né?
você explicar para a pessoa aquilo que ela está sentindo é normal no pós-operatório. Às vezes, por causa de alteração de algum nervo, alguma coisa assim, ela fica sentindo dormência, ou, ao contrário, uma hipersensibilidade no braço. E quem vai tratar disso é o fisioterapeuta. Tá? Então, não importa o tipo de cirurgia, se for mastectomia radical, quadrantectomia, tumorectomia, se tiver linfonodo, né? Se vai retirar linfonodo só sentinela ou mais linfonodos, isso aí vai repercutir no tratamento médico e fisioterapeuta, que deveriam, também no mundo ideal, se trabalhar juntos, sempre, né? Num bate-bola, assim, o fisioterapeuta dando retorno para o médico passando as demandas para o fisioterapeuta, né? A orientação sobre posicionamento no leito, que é importantíssimo, né? A pessoa está cheia de dor, ainda mais quando faz reconstrução da mama, né? Tem vários tipos de reconstrução, às vezes usa a reconstrução com o reto abdominal, né? Que é chamada TRAN, que tira o músculo aqui, passa e faz a reconstrução aqui, ou com um grande dorsal, que tira um pedaço do grande dorsal, inverte e põe para cá. Então, ou só com a reconstrução, só com o implante de silicone, né? A mulher, às vezes, fica com muita dor, fica sem posição, porque mexeu na frente, aí mexeu atrás, ou mexeu na barriga. Então, fica sem posição. Tem umas que falam, estou dormindo sentada tem 20 dias. Então, é importante a pessoa saber se posicionar para ter um conforto. E o que o fisioterapeuta vai tratar ao longo de vai acompanhando todo o tratamento e depois do tratamento, se for necessário. A dor, porque vai doer pra caramba. Não adianta falar que não dói, né? Que é uma cirurgia grande, vai dar edema, a pessoa vai estar toda inchada, né? A mama vai estar inchada, a axila inchada, às vezes o braço inchado, né? Às vezes o edema se estende até para a parte abdominal, tá? O movimento articular. Muitas pacientes perdem este movimento. Eu tenho aqui na plateia algumas pacientes que são minhas pacientes que só vieram para a fisioterapia tardiamente, porque em Juiz de Fora não existe fisioterapia oncológica pelo SUS. Não tem. Eu criei meu próprio SUS na minha clínica. Eu atendo algumas pacientes sem cobrar, por causa disso, porque eu fiquei em estado de choque quando eu soube que não tinha. E aí, essas pacientes, que são testemunhas do que eu estou falando, já tinham operado há muito tempo e não conseguiam levar o braço. Não conseguia fazer um rabinho de cavalo. Não conseguia. Eu perguntei para uma paciente hoje, eu até falei com a moça aqui mais cedo, que eu chorei o dia que uma paciente, eu perguntei, como eu pergunto sempre, eu sou muito falante, quem me conhece sabe, eu converso muito com a paciente, né? Então, eu atendo falando. E aí, o que acontece? Eu perguntei para ela, eu falei, mas, no meio da conversa, qual que é a sua expectativa com a fisioterapia? Porque ela era uma paciente que já tinha operado há 14 anos. E você falava assim, levanta o braço, ela fazia assim, ó. Ela usava coluna para tentar levantar o braço.
Aí, eu perguntei para ela qual que era a expectativa, e ela me respondeu: sabe o que eu quero mesmo, doutora? Eu quero mesmo é conseguir colocar uma roupa no varal. Olha só, coisa que a gente nem pensa, né? Do tanto da limitação que as pessoas passam nas atividades corriqueiras do dia a dia, né? Então, a fisioterapia, quanto antes a paciente for para a fisioterapia, esses problemas são evitados. Evitados mesmo, são contornados. Se for tardiamente, aí a luta é maior, né? Porque ali já está uma patologia instalada, uma limitação instalada há muito tempo, né? Aí o trabalho se estende por mais tempo. Mas a dor, mesmo nessas pacientes tardias, persiste, né? Persiste. Elas têm dor ao movimento, tem dor na escápula, que fica alada, né? Trabalhar a força muscular. No teste de força, o lado que foi operado, ou às vezes a mulher operou os dois lados, né? A força de preensão dela na mão é muito diminuída, né? A força automaticamente para realizar suas atividades também é muito diminuída, né? Então, isso é um problema, porque a mulher, quando ela começa a sentir, qualquer pessoa, quando começa a sentir muita limitação nas suas atividades, ela começa a ficar meio deprimida, chateada, né? Porque a gente quer ter nossa independência. Manter a nossa independência é muito importante, né? Você vai pegar um copo que fica no armário, tem que chamar o fulano para pegar para você, né? Aí, e se for uma pessoa idosa, não pode subir num banquinho para pegar. Então, é complicado isso. Essas alterações do ombro acabam acarretando em sérios problemas da coluna. Porque, como eu falei, a pessoa começa a sobrecarregar a coluna para compensar a limitação que tem nos membros superiores, na cintura escapular aqui, né? Começa a ter muita dor na coluna cervical, tá certo? Então, a gente também trabalha na reorganização postural da pessoa. Ali, eu coloquei, está dando para vocês verem, algumas lesões nervosas que acontecem com muita frequência nas cirurgias. Tá? Ali do nervo torácico longo, que inerva o músculo serrátil anterior. O que acontece? Porque tem coisas que são inevitáveis, né? A anatomia da gente varia, né? Todos nós temos variações anatômicas. Então, quando o cirurgião, por mais habilidoso que ele seja, ele vai fazer a cirurgia, vai tentar acessar um linfonodo e tal, às vezes ele tem que dar um chega para lá num nervo, assim, bem delicadamente, mas isso já é o suficiente para o nervo se ressentir e causar uma alteração no músculo em que ele inerva, ou se for um músculo sensitivo, né, na região que ele inerva. No caso aí do nervo torácico longo, essa lesão é a mais comum que a gente vê. Está vendo o que é a escápula alada? A escápula fica mais levantada, assim, de um lado, do lado onde foi mexido, tá? E isso leva a quê? A limitação da flexão, abdução, né? Da flexão e abdução do braço. Então, fica bem limitado. E isso aí atinge quase 74% das pacientes, tá? Que passam por retirada de linfonodo. Tá? É uma coisa que, às vezes, a pessoa fica sentindo aquela dor nas costas e não sabe muito bem o que é. É isso.
essa lesão que ocorreu no nervo. Porque o nervo, só de encostar minimamente nele, ele já se ressente. Obrigada. Por isso que eu gosto dele. Por isso que eu amo ele. Viu? Falei. Pode passar, por favor. Tem o nervo intercosto braquial, que é sensitivo e que altera a sensibilidade, né? Então, às vezes, a pessoa fica assim, logo no começo, tem uma paciente aqui, que eu não quero citar o nome, que teve isso demais, que era uma dor aqui. Na verdade, não é uma dor, é uma sensação de que está queimando, que está arranhado. A pessoa fala assim, você tem certeza que não está esfolado aí? Que não está vermelho? Não está. É porque o nervo sensitivo é que está alterado, entendeu? E isso é muito, muito, muito comum. Ali não tem uma estatística, nesse artigo não tem estatística, o número de pessoas, mas da minha prática clínica, eu diria que 90% das mulheres têm isso no pós-operatório imediato, tá? E tem outros ramos de nervos que também são afetados e que a gente vê que altera a função normal do ombro, tá? Que é a parte peitoral, obviamente, e ombro são as que a mulher tem mais problemas, tá bom? Pode passar. Olha aí. Essas alterações são alterações posturais tardias. Essa paciente aí, repara na foto que ela está de frente, que está pegando só daqui para cima nela, como que o rosto dela, a cabeça, está desalinhada para o lado. Vocês conseguem perceber? Ali não está aparecendo muito bem a linha, mas tem uma linha que está passando ao lado do nariz, que era para estar no eixo central dela, porque ela desalinhou para o lado, assim, a cabeça, por conta da cirurgia, tá? Ela de costas está dando para ver a linha ali no telão. Tá vendo como ela desalinhou? E na última foto tem mais uma medida que a gente faz, o desalinhamento do ombro, né? O trapézio, ali de um lado, está muito mais elevado do que o outro, tá? Que a pessoa fica assim. Então, por isso que a gente tem que trabalhar não só a mobilidade articular, amplitude de movimento, mas a gente tem que recuperar essa organização postural da mulher que passou por essa cirurgia. Pode passar, por favor. Aí tem, eu coloquei nesse slide as complicações osteomioarticulares, que são dos ossos, dos músculos, das articulações, tá? O não acompanhamento da paciente logo após a cirurgia por um profissional fisioterapeuta especializado em oncologia, que isso faz muita diferença, tá, gente? Porque, às vezes, por exemplo, a mulher fez esvaziamento axilar, tirou os linfonodos, um tantão. Aí, vai para um fisioterapeuta que não é oncológico, que nunca estudou oncologia, porque na faculdade não tem. Agora está começando a ter em algumas faculdades a disciplina fisioterapia oncológica. Mas antes a gente tinha que fazer cursos fora, especializações fora. E aí o que acontece? Vai o fisioterapeuta, a pessoa está, por exemplo, com o braço inchado. Aí a pessoa vai fazer uma drenagenzinha e vai carrear aquela linfa para onde? Se ela não tem mais os linfonodos. Entendeu? Ela tem que saber
como está, ele tem que entender como foi a cirurgia, o que tem ali, o que sobrou de linfonodo ali, e para onde que ele vai carregar aquela linfa que está acumulando ali, que está fazendo inchar, tá? Depois eu explico isso. Então, a redução da amplitude de movimento do ombro atinge de 1,5 a 5, ocorre na medida de 1,5 a 50% compromete, né, a amplitude nessa percentagem. A dor de origem musculoesquelética de 12 a 51% das mulheres reclamam dessa dor. Ao longo do tratamento e após o tratamento médico, tá? Fraqueza muscular nos músculos homolateral, ou seja, do mesmo lado, tá? E tem gente que tem dor até nos músculos do lado contralateral, porque começa a usar mais, forçar mais a musculatura do outro lado, né? E uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que não fazem fisioterapia no pós-operatório imediato, quase invariavelmente uma capsulite adesiva, que a gente chama popularmente de ombro congelado, que é essa mulher que eu falei, que levanta o braço, ela faz assim, porque não tem amplitude. O ombro não mexe mais. Não tem jeito. Entendeu? Pode passar, por favor. Para a gente recuperar um ombro desse congelado há 10, 15 anos, assim, de suar. É serviço braçal mesmo, tá? E tem que ser devagar, para não gerar dor na pessoa, né? Então, tem que ser um serviço de paciência e resiliência da paciente, porque não é fácil. Tá? Outras complicações que são muito comuns, que a fisioterapia atua, deixa eu explicar uma coisa. Eu não falei nada sobre o câncer de mama em si, porque o Júnior vai falar, para não ficar repetitivo, tá? Então, eu já estou indo só para o tratamento oncológico mesmo, mas qualquer dúvida, vocês perguntem. O tratamento fisioterapeuta oncológico. A radioterapia. Aí a gente fala assim, a radioterapia é mais tranquilo, porque é uma coisa local, né? Mas pode causar diversos efeitos colaterais. Tem uma paciente que está aqui, que teve uma radiodermite, que é a maior radiodermite, a mais grave radiodermite, que eu já vi em livro, em congresso e pessoalmente. Foi de apavorar. De apavorar, e a gente tenta manter a calma, acalmar o paciente, falando, não, calma, nós vamos dar jeito nisso. E a pessoa tinha 30, acho que, sessões para fazer, estava na 24ª, se não me engano, esses números, e estava em carne viva, e eles queriam prosseguir com a radioterapia dela. Foi preciso intervenção da enfermeira e da fisioterapeuta para interromper essa radioterapia, porque senão... E eu tratei para conseguir restabelecer a pele dessa mulher, que foi queimada, estava em carne viva, e com ferimentos profundos. Eu demorei mais ou menos, acho que uns 6 meses, para voltar, e ainda não está 100% não, tá? O melhor recurso fisioterapêutico atualmente para tratar essa radiodermite, que é essa queimadura que ocorre, que pode ocorrer, não são todas as mulheres que têm. É a fotobiomodulação, que é o uso de laser e LED, tá? E, junto com o tratamento médico, vai prescrever pomadas e outras coisas assim. As fibroses e aderências, que
na cicatriz, às vezes, forma uma aderência, fica preso mesmo o tecido, a pessoa tenta se movimentar, mas aquele tecido está preso ali, né? A fisioterapia que tira que trata as cicatrizes, as fibroses, que é o endurecimento do tecido, né? As aderências, quando um tecido gruda no outro, assim. As lesões nervosas, que eu já falei, porque a radioterapia também causa lesão nervosa, tá? Restrição de movimentos, alterações cardíacas, especialmente se a radioterapia for do lado esquerdo, né? Pegando a maior parte do coração. Às vezes tem alterações pulmonares, a gente tem que fazer intervenção de fisioterapia respiratória também para essa recuperação. Linfedema, a radioterapia é um fator de risco para aumento de chances da mulher desenvolver linfedema, tá certo? E a fadiga, a mulher sofre de uma fadiga. O que é fadiga? Qual que é a diferença de fadiga e estou cansada? A fadiga é aquele cansaço que não passa, aquela sensação de fraqueza, de moleza, né? Essa é a fadiga que o tratamento oncológico traz para a mulher, né? Um desânimo. Pode passar, por favor. Ali eu coloquei, deixa eu ver se está dando para vocês verem. Muito pouco. Mas é a radiodermite, que eu acabei de falar. Essa queimadura, tá vendo? Ela tem graus. Geralmente, a maior parte das mulheres tem a radiodermite grau 1, que é só a pele ficar vermelha, depois escurece um pouco e volta ao normal. Mas a grau 2, ela já tem umas pequenas formações de bolhas, a pele fica quebradiça, assim, dá umas partidinhas na pele. O grau 3, ela descama aquela pele, fica, né? Abre, fica tipo em carne viva. E a grau 4 é ulceração, sangramento e necrose tecidual. Que essa minha paciente aí, a gente não deixou chegar na necrose, essa que está aqui na plateia. Pode passar, por favor. A síndrome da fibrose radioinduzida é uma reação que muitas vezes a pessoa tem a radioterapia, que é o endurecimento do tecido, o endurecimento da mama. Às vezes, tem cirurgião que opta por já fazer o implante de silicone na pessoa na hora da cirurgia, e tem cirurgião que não gosta de fazer esse implante. A justificativa maior é o medo dessa síndrome da fibrose radioinduzida, que é o endurecimento da mama e da prótese, né? E o encapsulamento dessa prótese, tá? É isso. Pode passar, por favor. Isso também a gente trata com terapia manual e recursos físicos, como o laser, que chegou para ajudar muito no tratamento da oncologia, tá? Aí tá um dos maiores medos de todo o tratamento oncológico, que em si o diagnóstico já traz uma carga muito pesada, né? Já assusta. Uma das coisas que mais apavora as mulheres é o linfedema. O que é o linfedema? Quando a mulher faz esvaziamento axilar, fica sem ter como
a linfa, que é o líquido que tem no tecido intersticial, que fica aí, a gente bate, machuca, faz um processinho inflamatório ali, pequenininho, que a gente nem percebe. E o nosso corpo, nosso sistema linfático, suga aquele coisa, joga na corrente sanguínea, sai na urina, a gente nem percebe. Mas, para uma mulher que teve esvaziamento axilar, né, retirada de linfonodos, esse pode ser um problema, porque esse líquido começa a acumular no braço, né? Aí, pode ir inchando, e uma vez instalado o linfedema, por isso que as mulheres se preocupam tanto, porque o linfedema, ele é progressivo e não tem cura. Ele tem controle. A gente consegue controlar o linfedema, mas eliminar o linfedema para sempre falar, pronto, tchau, você não pode tirar tudo que você não vai ter mais linfedema. Não tem jeito. O linfedema é crônico e progressivo, tá? Então, a gente, às vezes, esbarra aí, entra numa questão social, psicológica, porque a mulher, às vezes, o tratamento para o linfedema é o enfaixamento compressivo, multicamadas, né? Que tem diversos nomes aí, assim, mas é o tratamento compressivo. Aí, o que é que acontece? A mulher está com aquele braço grande, o outro fininho e um grande, e tem que ficar com aquele enfaixamento, ou com luva no final do tratamento do linfedema, a gente passa para malha elástica. Mas, o que acontece? A mulher, às vezes, mulher é vaidosa. Nós somos vaidosas por natureza, né? Então, muitas vezes, a mulher fica constrangida de sair com aquele linfedema. Ah, eu tenho uma festa para ir, eu vou enfaixada. E se eu soltar esse enfaixamento, o que vai acontecer? Meu braço vai inchar todo de novo? Né? Então, é uma coisa que, às vezes, tem muitas mulheres, quando a mulher é muito vaidosa, assim, ela entra no isolamento social mesmo, tá? E, infelizmente, a estatística mostra, os estudos mostram, que o linfedema atinge de 9% a 49% das pacientes que fazem retirada de linfonodo. Então, é um número muito alto. É claro que as técnicas cirúrgicas vêm avançando. Então, e os diagnósticos estão sendo feitos, graças a Deus, cada vez mais precocemente, o que torna a cirurgia menor, né? Às vezes não tem necessidade de tirar o linfonodo. E por que tem que tirar o linfonodo? Porque o linfonodo faz parte do nosso sistema de defesa, às vezes ele está ali segurando explicando assim, meio leigamente, né? Ele está ali segurando a célula com câncer que escapou do tumor primário ali. Então, eles ficam ali tentando reter aquelas células que estão contaminadas ali, que estão modificadas pelo tumor, tá? Então, é um número muito grande. A prevenção para o linfedema, além de drenagem e tal, exercício físico, perda de peso corporal, tá? Fortalecimento muscular, muita hidratação, evitar calor excessivo, evitar exposição a coisas que possam machucar aquele braço. Tem gente que é muito radical, fala, não pode fazer unha nunca mais, não pode usar pulseira. Não, né? A gente tem que
vê que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá certo? E tem que evitar compressão forte. O que, por exemplo, pode ser uma compressão forte? Carregar muita sacola de supermercado naquele braço. Tem gente que vai no mercado e volta com 6 sacolas de supermercado. Na hora que volta, está todo marcado, assim, aquela compressão, né? Evitar tomar injeção, soro, naquele braço. Tem uma paciente minha que já tinha 22 anos de cirurgia, plena. Esqueceu, teve um surto de febre amarela aí uns anos atrás. Ela esqueceu e tomou a vacina de febre amarela no braço. Fez um linfedema que começou 3 dias depois, o braço dela já estava inchado, bem inchado. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Pode mudar, por favor? Aí tem os linfedemas, tá? O grau 0 é o linfedema seguinte, ele não tem medida de perimetria nenhuma. A gente pode medir, ele está na mesma medida do outro braço. Mas, no entanto, a mulher fala assim para a gente, mas o meu braço está esquisito, ele está pesado. Eu estou sentindo esse braço um pouco mais pesado, mas na perimetria não tem diferença, tá? O grau 1, a gente vê uma diferença, mas muito pouca. Esse linfedema grau 1 e o grau 0, a gente consegue controlar e não deixar avançar, tá? Mas, geralmente, a pessoa só se dá conta que está inchado quando já está no grau 2. É quando ela começa a olhar e ver que o braço está diferente um do outro, já chamando atenção, tá? E o grau 3, que é o grau mais forte, é quando já há lipossubstituição do tecido. O que acontece? Aquele acúmulo de proteína que estava ali no braço, ele já começa o linfedema começa a se modificar, ele passa a ser um linfedema duro, tá? Muito duro, porque ele está sendo, aquela proteína está sendo substituída também por tecido gorduroso. Pode passar, por favor. Aí tem algumas técnicas de tratamento para linfedema, né? A gente tem o taping, que são essas bandagens elásticas, que é eficiente só nos primeiros estágios do linfedema. Tem o enfaixamento multicamadas, que você coloca uma malha de algodão no braço, depois você coloca espuma. O enfaixamento compressivo é o padrão ouro para tratamento de linfedema, tá? Faz o enfaixamento com espuma, depois a gente faz o enfaixamento com aquela faixa branca. São as imagens que estão no centro ali, tá? Depois a gente faz o enfaixamento com a bandagem inelástica, que é essa marrom. Ela não pode ser elástica, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Ela é uma bandagem inelástica. E depois que fez tudo isso, a pessoa tem que fazer exercício com enfaixamento. Exercício aeróbico, caminhar, assim, e exercício com o braço, para diminuir o edema, tá? E tem as vestimentas, autovestimentas, que é tipo essa última foto que está ali, que a pessoa já consegue vestir a autovestimenta. Eu ia falar o nome comercial de um. e tem velcro, então a pessoa põe só aquela primeira malhinha lá, de algodão por baixo, e põe essa autovestimenta que fecha com velcro, tá?
E aí ela tem que entender já, ela não pode já comprar isso, ela tem que já entender qual a pressão que ela precisa. Isso a gente faz em consultório, a gente ensina para ela qual a pressão que ela tem que colocar e que sempre a pressão tem que ser maior, próximo da mão, como um cone invertido, né? Porque a gente quer que esse líquido suba. Então, tem que apertar mais aqui embaixo e menos em cima, tá? E, finalmente, depois disso tudo, quando o linfedema ficou controlado, aí a gente pode passar para a malha elástica, tá? Que pode ser circular ou de malha plana. As de malha plana são mais confortáveis para a pessoa, tá certo? Que aí a pessoa põe e tira, porque o linfedema está controlado. Ele não está nem aumentando, nem diminuindo. Ele reduziu até ali e parou, tá? Às vezes não é o volume igual do outro braço, mas ele parou ali. Então, pronto. Pode passar, por favor. E aí, gente, tem uma coisa que as mulheres, a gente tem que cutucar elas para falar, que são as alterações pélvicas, alterações ginecológicas, por causa da hormonioterapia, principalmente. A hormonioterapia, que o Júnior deve falar, o que acontece? Ela, explicando grosseiramente, assim, ela força uma menopausa muito forte, abrupta. E aí, a pessoa começa a ter os sintomas de menopausa muito intensos. E uma das principais queixas, depois que a gente aperta a mulher bem, é alteração ginecológica. Por quê? Começa a ter ressecamento vaginal, incontinência urinária, estenose do canal vaginal, bastante estenose, tá? Eu tive uma paciente que eu não consegui introduzir no canal vaginal dela um cotonete dentro da camisinha, né, e com lubrificante. Não entrou. Tá? Eu até passei para outra fisioterapeuta que é mais especializada nisso. Então, isso também reflete na vida social da mulher e sexual. Porque, o que acontece? Às vezes, o parceiro dela não consegue entender que ela não está conseguindo fazer sexo porque morre de dor para fazer sexo, para ter uma relação sexual. Entendeu? Então, é um problema muito grande, porque muitas das vezes, isso é uma coisa que a gente observa também, tem estudos estatísticos disso, a quantidade de parceiros que abandonam a mulher no tratamento, porque não consegue compreender isso, né? E para a mulher isso é uma coisa muito frustrante, né? Ela não conseguir ter uma relação sexual, tá certo? Pode passar. Acho que eu... Ah, tá. Aí eu joguei um confete no fisioterapeuta, tá? O fisioterapeuta será o profissional que geralmente passará mais tempo com o paciente durante seu tratamento. Vai acompanhar seu progresso do início do tratamento até o fim. As meninas, por exemplo, no médico, vocês vão de, sei lá, 6 em 6 meses, tantos em tantos meses. O fisioterapeuta, você vai semanalmente, né? 1, 2, 3 vezes por semana. Então, o fisioterapeuta é aquele que vai estar ali, de mãozinha dada, né?
escutando tudo, te acalmando, né? Virando amigo e pronto, tá? Pode passar, por favor. Acho que acabei. Pode passar. Ah, não. Eu sou formada em artes plásticas também, gente. Então, eu coloquei aí um quadro que é do romantismo, tá? É do Théodore Géricault e está exposto no Museu do Louvre e chama A Balsa do Medusa. Medusa era uma fragata que naufragou e os marinheiros mais ralé, vamos dizer assim, foram abandonados no barco afundando. E aí eles improvisaram uma balsa. E aí o que acontece? Esse quadro, para mim, é uma lição de vida. Porque ali não está dando para ver nada, né? É uma pena. O que acontece? Ali é a balsa, estão os marinheiros que sobraram, e eles estão, assim, tem um que está com um pano na mão, acenando para o nada, oceano, mas ele está lá, lutando, tentando não se entregar. Ali é aquela situação de deriva. Tem outros que estão sentados ali, agitados e tal. Tem uns que estão deitados, tipo assim, esperando a morte, né? E tem uns que já se entregaram, já morreram. Isso aí é uma lição de vida, eu acho. A gente, quando tem um problema, um grave problema, às vezes parece um problema sem solução, que a gente acha que não vai ter jeito, a nossa postura muda tudo. A nossa cabeça, a nossa maneira de enfrentar um problema muda completamente o resultado desse problema, né? Aonde a gente vai chegar. Então, pode mudar para acabar. Muito obrigada, gente. Tá ali, obrigada. Estão os meus contatos ali, se alguém precisar, quiser tirar alguma dúvida depois, tá? Pode entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada, agradeço muito por vocês terem me ouvido. Obrigada. Queria agradecer a Cláudia, aprendemos muito, viu, Cláudia? A complexidade. Queria acusar aqui a presença do vereador Fiotti, que está aqui presente também, de rosa, elegante como sempre, né, Fiotti? Muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra pelo andar do horário para o João Carlos, para que ele possa dizer para a gente, conversar com a gente um pouco mais aí sobre esse assunto que é de tamanha importância para todos nós. Boa tarde, João. Obrigado. Obrigado, Antônio. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Rosa, agradecer o Antônio, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês e pedir desculpa pelo atraso, que foi causado por uma cirurgia que não estava no programa e é que a gente teve que fazer lá no Hospital Universitário. Bom, eu acho que é redundante a gente comentar a questão da importância do tema. Se vocês estão aqui até agora é porque realmente vocês valorizam muito, tá? E vocês são pessoas formadoras de opinião e isso é muito, muito importante para a gente, porque essa disseminação do conhecimento é algo que impacta, isso muda a história, tá? Então, levem para os seus pares, para as pessoas que vocês convivem, tudo que vocês puderem. E eu vou tentar passar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência, né, nesses 35 anos de formado e como professor da universidade, no câncer de mama, tá? E tentar ajudar vocês um pouquinho mais nesse avanço, para a gente tentar, como foi falado, muito bem falado pelo Antônio, pelo João, a questão da prevenção e principalmente do diagnóstico precoce, tá? Acho que a primeira informação, a gente não tem como evitar o câncer de mama. O câncer de mama a gente tenta pegar no começo. E pegar no começo faz toda a diferença. Pegar um câncer de 1 centímetro é uma coisa, pegar um câncer de 4 centímetros é outra coisa. Tá? A prevenção que a gente tem hoje é no câncer do colo do útero, onde o Papa Nicolau, que deve ser substituído pelo teste DNA HPV, eu acho que não é o tema de hoje,
realmente você evita que se chegue no câncer, mas pegar o câncer no começo, na mama, a gente consegue. Pode passar, por favor. Quem tem mais de 45 anos vai conhecer uma dessas duas pessoas aí. Quem gosta de novela, né? Então, aqui à direita de vocês, a gente tem uma atriz brasileira famosa dos anos 70, 80, tá? E essa paciente, a Janice Fati, essa paciente teve um desfecho muito diferente do que a outra menininha que está ali do lado, que certamente vocês conhecem também, mas que com essa carinha vocês talvez não lembrem dela. Pode passar. Então, a Janice Fati morreu em 1989 de um câncer de mama agressivo, numa época em que a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Pode passar. Pode passar. E essa aí, em maio de 2013, apareceu na Time, tá? Ela tirou as duas mamas preventivamente. Por quê? Porque nessa época a gente já tinha uma tecnologia que permitia a identificação de população de risco para câncer de mama. A mãe dela teve câncer de mama, a tia dela teve câncer de mama, morreram de câncer de mama. Ela não tinha câncer de mama, fez o teste genético e aí sim ela conseguiu detectar uma mutação que predizia a possibilidade de ela ter câncer de mama. E aí ela fez a mastectomia profilática e foi capa da Time em maio de 2013. Pode passar? Então, os avanços na genética permitiram que a gente tivesse hoje uma realidade muito diferente do que tinha nos anos 70 e 80. Então, foram mulheres que tiveram oportunidades diferentes e hoje a gente tem essa oportunidade e tenta oferecer para vocês o que a gente tem de melhor. Pode passar? Toda doença, ela tem uma mistura, né, de fatores hereditários e fatores ambientais. Existem doenças mais hereditárias, menos hereditárias, mais ambientais, menos ambientais. Pode passar? Isso. E o câncer é aquele do meio. Câncer e doenças cardiovasculares. São doenças que têm uma mistura de fatores hereditários e genéticos. Nos fatores genéticos, a gente pode mexer muito pouco, mas nos fatores ambientais, a gente tem muita coisa para fazer. Pode passar? No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 70 mil mulheres com câncer de mama diagnosticadas todo ano. Todo ano. Tá? O câncer de mama é o câncer na mulher mais frequente, já foi falado aqui, não melanoma, dos carcinomas de pele não melanoma. Pode passar? E são mais de 17 mil mortes. E esses aqui listados são os cânceres ginecológicos. Olhem, por favor, a diferença, né? Quer dizer, o câncer de mama corresponde a 60% dos cânceres ginecológicos. Pode passar? Aqui é uma estatística americana, mas só para mostrar para vocês a faixa de prevalência do câncer de mama. A gente tem hoje câncer de mama, lá no HU a gente está com 3 pacientes, uma de 20, uma de 22, uma de 24, mas isso não é a realidade. A realidade é que a grande maioria dos cânceres acontecem entre 50 e 70 anos. Esse gráfico é um gráfico americano, mas que se sobrepõe ao do Brasil. Tá? Então, é a faixa preferencial do câncer de mama. É onde, principalmente o Ministério da Saúde, envia os maiores esforços do ponto de vista de rastreamento. Recentemente, acho que vocês todos sabem, o Ministério da Saúde recuou essa faixa etária para 40 anos. Então, o protocolo é fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, de ano em ano. Pode passar? E ali são 2 mapas bem interessantes de comparar. E lá em cima está escrito o número de mortes por 100 mil habitantes. E são mapas das 2 maiores prevalências de câncer na mulher. Pode passar mais um? Tá? À esquerda é a prevalência de câncer de mama, à direita do colo do útero. Vocês percebam, o colo do útero, o câncer de colo de útero, que é caracteristicamente uma doença de países subdesenvolvidos, ele é mais prevalente no norte e no nordeste. E o câncer de mama tem uma distribuição um pouquinho mais homogênea, mostrando essas diferenças, principalmente econômicas, do nosso país. Isso é um motivo de grande preocupação e que a gente precisa muito de uma ação, principalmente política. Pode passar? E chamar atenção, né, ali é o professor Homero, nosso chefe lá na cadeira da ginecologia, nosso universitário, é um ginecologista conhecido aqui de todos nós, o Antônio é muito amigo dele. Eu coloquei ali só para vocês verem que mais de 40% dos cânceres na mulher passam na mão do ginecologista, são cânceres ginecológicos. E daí a importância da gente investir realmente nesse profissional que vai fazer o diagnóstico, inclusive o câncer de mama. O câncer de mama é muito mais do ginecologista do que do mastologista, porque quem pega primeiro a paciente é o ginecologista, não é o mastologista.
O mastologista ele vai para uma segunda etapa, que já é a condução do caso de câncer de mama. Pode passar mais um, por favor? Então, mais de 40% dos cânceres que acometem a mulher são ginecológicos, né? Incluindo o câncer de mama. Passa mais um. E se a gente considerar também, pode passar? Os cânceres que passam pelo ginecologista, sem ser ginecológicos, isso chega a quase 60%. Porque tanto o câncer de tireoide quanto o colo retal também passam pelo ginecologista. Tá? O ginecologista, invariavelmente, é o que pede uma colonoscopia. E aí ele vai fazer o diagnóstico do câncer coloretal. Tá? Então, a necessidade da gente, de repente, ter um foco um pouquinho diferente do ponto de vista de política de saúde para esse lado, a parte da mulher, quer dizer, focar realmente se, de repente, o ginecologista ou até o médico de família que faz a parte ginecológica e até a enfermagem, não devam ser mais bem observados e mais privilegiados. Passar? E aí a gente fica pensando, câncer de mama é do mastologista. Não é. Câncer de mama tem uma pleiade de profissionais, incluindo principalmente a fisioterapia, e são muitos e muitos profissionais, médicos e não médicos, envolvidos no tratamento. Tá? Existe o mastologista na parte médica, a oncologia clínica de suma importância, a radioterapia, a imagem, medicina nuclear, pode passar mais um, e o fisioterapeuta. E agora, mais recentemente, geneticista, até vai conversando com o João a importância hoje dessa questão genética. Não é para todo mundo fazer estudo genético, não tem necessidade. O estudo genético é para um grupo seletivo de mulheres que tem uma predisposição. E o profissional médico, principalmente o ginecologista e o mastologista, sabem selecionar. Porque todo mundo, vamos fazer estudo genético. Não é para todo mundo fazer estudo genético. Tá? Mas é só para vocês entenderem quantos profissionais envolvidos no tratamento de uma paciente com câncer de mama. Né? A gente teve aqui o exemplo, eu acho que foi muito feliz essa convocação da Cláudia, como fisioterapeuta, para que a gente entenda que o câncer de mama não é só operar, não é só fazer quimioterapia, tem muito mais coisas do que isso. Pode passar, por favor? E outro conceito importante que a gente tem que ter é de prevenção. Tá? O João falou aqui no início a questão do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele entra no nível secundário de prevenção. Porque no nível primário é não deixar a doença acontecer. Então, por exemplo, o Papa Nicolau é primário, não deixa o câncer acontecer. No nível secundário, não é que eu vá evitar o câncer, mas eu consigo pegá-lo no começo. Então, eu evito as complicações. E no nível terciário é quando eu tenho uma prevenção da complicação. Então, é a reabilitação, é onde entra principalmente a fisioterapia. Então, assim, esse entendimento desses conceitos são muito importantes. Pode passar? Pode passar. Aí é muito interessante também para vocês verem a oportunidade que a gente tem de fazer diagnóstico. Pode dar vários cliques, por favor. Então, uma célula, para chegar a 1 centímetro, pode passar, dá um clique, ela demora de 8 a 10 anos. Isso é um modelo, tá, gente? Não é que todos aconteçam dessa maneira. É nesse momento, mais um clique, que eu tenho a chance de fazer um diagnóstico precoce. Eu não consigo chegar antes da célula, mas eu consigo chegar quando ela ainda está pequenininha, e aí ela não deu metástase. Pode passar? Pode mais um? E acho que, assim, já foi muito falado aqui, e eu acho que vale a pena a gente ratificar a questão dos hábitos de vida. Quando eu falo que eu não consigo prevenir câncer de mama, é verdade, eu não consigo prevenir, mas eu consigo diminuir a chance dele acontecer. E aí vem uma divisão, uma dicotomia, que é entre maus hábitos de vida e bons hábitos de vida. E eu acho que vocês sobejamente já sabem, né? E existem alguns fatores que são muito importantes. E por isso a importância de vocês estarem aqui hoje, porque vocês vão divulgar essas questões. Lógico que não é fácil. Pode passar? Fala para o paciente, por exemplo, faça ginástica, faz exercício físico. Isso transcende um pouquinho a nossa capacidade de convencimento, mas a gente tem que dizer para vocês que é super importante. Então, a gravidez é um fator protetor do câncer de mama. Então, a gente tem observado mulheres postergando, adiando cada vez mais a gravidez, e isso parece que tem uma relação com o câncer de mama. Pode passar? Então, o ato de engravidar não é só da lactação, não, a amamentação também. O ato de engravidar ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. Tá? E outra coisa, as mulheres estão adiando a gravidez, e agora eu vou engravidar, eu já estou com 39, 40 anos, a fecundidade já é menor, e aí fica mais difícil engravidar. Então, essas pacientes têm que ser alertadas, olha,
a sua fecundidade tem um limite. Para a mulher existe um limite. Por quê? Porque vocês já nascem com todos os óvulos prontos. O homem não. O homem produz espermatozoide a cada 2 meses. Então, a mulher com 35 anos já perde 40% da capacidade dela de engravidar. Então, é função nossa, de profissionais de saúde, alertar essa paciente aos 32, 33 anos, se ela pensa em engravidar, ela tem que fazer alguma coisa. E hoje está muito na moda congelamento de óvulos. Então, a paciente com 32, 30, não está nem namorando, ela congela os óvulos, que aí os óvulos ficam parados naquela idade dela. Pode passar? Então, a lactação, além da gravidez, a lactação também é super importante. Então, o estímulo à lactação é extremamente importante. Pode passar? A idade da menopausa, quanto mais tardia, maior o risco, né? Então, o risco aumenta até 40%, quanto mais tarde a menopausa acontece. No Brasil, a média da menopausa é em torno de 48, 49 anos. Pode passar? Fatores nutricionais, acho que é também redundante falar que dietas ricas em gordura, tá? Em gorduras saturadas, principalmente, é uma dieta de risco para câncer. E para outras doenças degenerativas também, porque o câncer é uma doença degenerativa. Pode passar? Então, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama. A gente sabe disso. Então, intervir nesses fatores não vai impedir a mulher de ter câncer, mas vai reduzir bastante o risco. Pode passar? Bebida alcoólica. Por incrível que pareça, o cigarro não é fator de risco para câncer de mama, pelo menos comprovado até agora, mas o álcool é. O álcool em excesso é fator de risco para câncer de mama. Pode passar? Pode passar? E aqui uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, é aquilo que eu falo para vocês. Eu não consigo convencer minha paciente a praticar esporte, mas eu passo para ela os dados. Praticar esporte 3 horas por semana, 180 minutos, reduz em 30% o risco de cânceres. Não é só de mama, não. Tá? Então, praticar esporte aeróbico de preferência seria segunda, quarta e sexta, 1 hora. Isso reduz em 30% o risco de qualquer câncer. Reduz em 50% o risco de Alzheimer. Quantas horas tem uma semana? 168. 3 horas significam menos de 2% da sua semana. Pode passar. Então, eu coloquei ali mais, né, chamando um pouco mais a atenção, ficou meio apagado por causa do risquinho ali. O que a gente tem de mais importante em termos de prevenção? Engravidar é importante, tá? Não vai engravidar só para não ter câncer de mama, lógico, isso é um projeto, né, de cada um, de cada família. Mas, se eu não falar, ela chega com 40, esqueci de engravidar, e agora? Bom, obesidade é fator de risco, então evitar ganho de peso, dieta saudável, tá, sempre, e atividade física. Então é o tripé, tá? Pode passar. Bom, e quando a gente não consegue isso, quer dizer, na verdade a gente tem que tentar isso, mas quando a gente tem que correr atrás, a gente vai falar hoje basicamente só do rastreamento. O que é rastreamento? É fazer um exame em toda a população para detectar os casos positivos. Diagnóstico é quando você já tem alguma suspeita, por exemplo, pegou um caroço, e aí você vai fazer um exame, por exemplo, de imagem. Então, a gente aqui hoje vai falar bastante da questão do rastreamento, que é o foco da campanha do Outubro Rosa. Pode passar. Isso. Tá? Então, eu expliquei para vocês o que é a diferença. Pode passar. Pode passar. O que a gente tem hoje de arma? 3 coisas que vocês conhecem muito bem. Tá? Eu tenho o autoexame, que é vocês mesmos se examinarem. É o exame com o médico, dele palpar a mama, tá? O ginecologista principalmente, tá? E o exame de imagem, que a gente tem o mais famoso, é a mamografia. Isso é que a gente tem de hoje de arsenal para pegar um câncer de mama precocemente. Pode passar? Então, o autoexame das mamas, a mulher deve fazer todo mês, depois da menstruação, logicamente, quando ela menstrua. Quando ela não menstrua, ela escolhe um dia, elege um dia 10, por exemplo, e faz o autoexame da mama. O exame clínico começa aos 20 anos, tá? E deve ser anual, tá? Com um especialista de preferência, ou até com médico de família treinado em exame clínico. E a mamografia, como vocês puderam acompanhar, a partir dos 40 anos agora, já chancelado pelo Ministério da Saúde, de ano em ano, até os 70 anos. Tá? Pode passar? Quem perguntou? Aí vai entrar vai ser uma discussão bem longa, mas eu vou te explicar rapidinho.
Qual que é a expectativa de vida da mulher hoje no Brasil? 68 anos. Você entendeu? Então, obviamente, esses 70... Não, você é fora da curva, mas parabéns. O que acontece é o seguinte, quando a paciente tem uma expectativa de vida maior do que 7 anos, vale a pena eu pegar o câncer de mama no começo. Essa discussão é muito melindrosa, tá? Depois, se você quiser, a gente até conversa com calma. Então, fica a critério do profissional pedir ou não. Porque se você pede uma mamografia aos 75 e ela vai morrer aos 76, essa mamografia não tem validade, porque ela não vai ajudá-la a pegar um câncer no começo. Entendeu? E os cânceres de mama, depois de 70 anos, são mais lentos, são cânceres mais inofensivos, são cânceres mais fáceis de tratar, são teoricamente menos agressivos. Entendeu? Isso é política de saúde. Entra numa seara bem perigosa de discussão, mas faz sentido a sua pergunta. Se eu tenho uma paciente, como você, que tem uma expectativa de vida de mais de 100 anos, vale a pena fazer mamografia. Você entendeu? Porque aí vale a pena eu pegar no começo, porque eu vou impactar no futuro dessa paciente. Entendeu? Mas eles fazem esses cálculos baseados numa expectativa de vida. A expectativa de vida da brasileira é 60, média, tá? Lógico, é 68 anos. Então, fazer mamografia acima dos 70 não justifica do ponto de vista de saúde pública. Individualizado, sim. Tá? E vocês provavelmente vão chegar a 100 anos, então provavelmente nós vamos fazer mamografia. Podem interromper, tá? Se precisar tirar as dúvidas, pode falar. Pode parar. Vamos, volta um pouquinho, só no outro. É só porque é o seguinte, a principal imagem clínica, isso é uma coisa muito importante, de um câncer é caroço. É pegar um caroço. A gente não quer que isso aconteça, porque se tiver câncer, que se pegue antes de ser um caroço palpável. E aí quem vai fazer isso é o exame de imagem, tá? Mas clinicamente é o que mais aparece. Muito, muito, muito comum o paciente falar assim, dor na mama. A dor não é um sinal de câncer. Não afasta, mas não é um sinal caracteristicamente de câncer. Um câncer de mama para doer tem que estar muito avançado. Você tem que ter um tumor de 5, 6, 7, 8 centímetros. Entendeu? Então, o câncer de mama inicial, de um modo geral, não dói. Mas também não fica achando, que bom que está doendo. Não, tem nada a ver. Dor e câncer não tem relação. Uma perguntinha aqui na frente. Isso, vou falar. O caso como é que você chama? Da Márcia Sanguínea. Não foi caroço, foram microcalcificações. As microcalcificações são a imagem mais precoce de um câncer de mama. E só é pega na mamografia. Então, parabéns para a Márcia que fez a mamografia. Não que as outras não tenham parabéns também, porque investiram e trataram o câncer de mama. Mas o câncer de mama, quando pego nessa fase só de calcificação, a chance de cura é quase 100%. Tá? Por quê? Porque ainda não é um caroço palpável. Pode passar. Então, aqui, já tem ali uma imagem, tá vendo? Principalmente aqui ficou apagadinho. Do lado direito de vocês, um branco, tá vendo na mamografia? Que já é um caroço maior. Aquilo ali, certamente, o dedo pegou. A mamografia foi só diagnóstica. Passa mais um. Ali um outro nódulo também, Está apagado lá de cá, a gente não está com... Mas tem uma área mais branca. Pode passar. E a primeira coisa que a gente tem que tirar um pouquinho do misticismo disso é que mamografia dói. Mamografia não foi feita para doer. Depende, aí tem algumas questões. Primeiro, se você fizer em pacientes muito jovens, vai doer porque a mama é muito densa. Segundo, escolha uma fase do ciclo. Se fizer a mamografia logo depois da menstruação, é um pouco mais confortável. Terceiro, depende da experiência da técnica que está fazendo. Então, não é para doer, tá? A mamografia não é para doer. Tem que ter uma compressão, por quê? Porque a mamografia ela é bidimensional e a mama é tridimensional. Então, você tem muita sobreposição de imagem. Então, na hora que você comprime a mama, ela espalha e aí você consegue ver melhor as imagens. Então, tem que ter uma compressão, mas uma compressão suportável, tá? E paciente com prótese, por exemplo, também pode fazer mamografia, pode e deve fazer mamografia. Pode passar? Pode passar? Eu vou pular algumas coisinhas só para... Ali eu coloquei só para mostrar para vocês como é que a tecnologia avançou. Aquele mamógrafo da esquerda é o primeiro mamógrafo dedicado, tem exatamente a minha idade. Tá? É um mamógrafo de 1966. E aqui a gente já tem uma mamografia digitalizada, que é um avanço absurdo, que dá uma resolução de imagem, que a gente consegue pegar lesões de 2, 3 milímetros, que é o diagnóstico precoce que a gente almeja. Pode passar?
Vocês vão receber sempre um exame de imagem com essa classificação chamada BIRADS. O que é o BIRADS? O BIRADS é a chance, ele vai de 1 a 5, basicamente. Tem o 0 e o 6, mas de 1 a 5. É o risco daquela imagem ser câncer. Então, o radiologista pega a imagem, lê a imagem, olha e fala, ó, isso aqui tem chance de ser câncer. Quanto? Um BIRADS 4. Esse é risco de ser câncer. O BIRADS nunca fala para vocês, é câncer. Basicamente, ele divide em não faça biópsia e em faça biópsia. Então, se ele vê a BIRADS 4 e 5, por exemplo, faz biópsia. Não quer dizer que seja câncer. BIRADS 1 e 2, não. Tá? E o BIRADS 3, que fica no meio, ele manda você acompanhar um pouquinho mais de perto. Em vez de anual, semestral. Basicamente é isso. Tá? Pode passar. Então, essa é uma imagem clássica de câncer. Tá? É um nódulo espiculado, parecendo uma estrela. Isso aí, quando o radiologista ou mastologista olha, é muito tranquilo de fazer o diagnóstico, não de câncer, de um BIRADS 5. Vai para a biópsia. Tá? Na mama, toda imagem tem que ser feita a biópsia para saber se é câncer ou não. Pode passar? E aí, o caso da Márcia. Né? São as microcalcificações. Isso aqui não é palpável. Tá? Não é da Márcia, não, tá? Eu acho, é parecido com o seu. Isso aqui não é palpável. Você vai ficar ali 2 horas palpando a mama, que você não vai achar essa imagem clínica. Mas se você fizer mamografia, você acha. Isso aqui possivelmente viraria um tumor de 3, 4 centímetros daqui a 3, 4 anos. Então, o que a Márcia fez? E as outras de calcificação? Anteciparam um diagnóstico para poder tratar com qualidade e não ter os desfechos da agressividade do tratamento. Pode passar? E quando a lesão não é palpável, a gente tem que colocar um fio nela. Por quê? Porque como é que eu vou tirar uma coisa que meu dedo não está sentindo? Né? Então, coloca um fio e retira aquela lesão. Pode passar? Aqui o BIRADS, que eu falei para vocês, né? Ele vai de 0 a 6, mas o 0 é inconclusivo e o 6 já tem diagnóstico de câncer. Então, a maioria vem de 1 a 5. Pode passar? Além da mamografia, o que a gente tem? Ultrassonografia e ressonância. São dois instrumentos muito importantes, mas que são sempre coadjuvantes à mamografia. O grande exame é a mamografia. Pode passar? E aquilo que eu falei para vocês, paciente com prótese tem que fazer mamografia e pode ter câncer, né? Ali mostrando um câncer bem inicial, pode passar? Tá? Uma lesão espiculada que tem uma característica suspeita e vai ser feita a biópsia. Pode fazer biópsia com prótese? Pode. Tá? Existem técnicas. Pode passar? Aqui a imagem de ultrassom, não vou entrar em detalhes com vocês, pode passar. Aquele era um nódulo benigno, esse aqui é um nódulo suspeito. Então o ultrassom também me dá essa oportunidade de eu saber o que vai, o que não vai para a biópsia, pode passar. E aqui uma ressonância com uma imagem extremamente suspeita, né? Está bem fácil de vocês entenderem. Pode passar? E sempre com a correlação, primeiro mamografia, depois ultrassom, tá? Existe uma cultura, principalmente no Brasil, de fazer os dois casadinhos. Eu, particularmente, sou contra, eu sou meio voto vencido, confesso para vocês. Primeiro a mamografia, depois ultrassom. E mamografia acima dos 40, não se faz mamografia abaixo dos 40, exceto em alguns casos, muito exceção mesmo, tá? Abaixo dos 40, se você precisa de um exame diagnóstico, não é rastreamento, ultrassom, tá? Pode passar? Aí também, só para mostrar que a gente tem hoje diversas tecnologias sendo utilizadas, já em uso, principalmente na pesquisa clínica, pode passar? Pegando lesões que poderiam ser extremamente passar despercebidas. Na imagem da direita, lá, da última da direita, vocês podem ver que é uma lesão que com a tecnologia nova ficou mais visível do que nas tecnologias mais antigas. Então a gente tem detectado cada vez mais precoce e cada vez mais lesões. Pode passar? Pode passar. Isso eu coloquei só para vocês entenderem que assim, a gente faz muita mamografia, mas para pegar alguns casos. Então é importante porque isso vai ter impacto na morte. Ou seja, a mamografia ela vai evitar que a paciente morra pelo câncer de mama. Ela não evita que ela tenha o câncer, mas ela pega precocemente. Então eu tenho que fazer, para pegar 5 casos de câncer, eu tenho que fazer 1000 mamografias. Tá? Isso é do ponto de vista de rastreamento, relação custo-benefício real. Pode passar? Para quê? Para que a gente não chegue num caso desse, onde o câncer de mama já é bastante avançado e eu já tenho até o que a gente chama de estágio de T4, que é o estágio bem avançado do câncer de mama, que aí vai para uma mastectomia, que aí eu preciso de uma fisioterapeuta especializada, quer dizer, o custo só aumenta. Então, o grande objetivo nosso é pegar mais um começo. Pode passar?
tá? Ou evitar também as metástases, né? Que é quando a gente pega precocemente, a gente evita que haja metástase. Pode passar? E o arsenal, principalmente que a gente tem hoje de biópsia, são as biópsias por agulha. É um procedimento extremamente simples, indolor, tá? Pode parecer ali, meu Deus, agulha, mas ele é feito uma anestesia local, dura 10, 15 minutos fazer um diagnóstico. Normalmente ele é ligado por ultrassom, ou pode ser também por ressonância ou por mamografia. A gente consegue pequenos fragmentos, que são a amostra do tumor, e que vão mostrar para a gente se aquilo ali é câncer ou não. Pode passar? E termos de tratamento, o que eu tenho? Basicamente, tratamentos chamados locais e sistêmicos. Uma coisa muito importante para vocês é que a gente entenda que um não substitui o outro, um complementa o outro. Se eu tirar a mama toda, eu não preciso fazer quimioterapia? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você tira um pouquinho da mama e tem que fazer quimioterapia. E às vezes você tira a mama toda, né? E hoje a gente tem técnicas de reconstrução e a gente não faz nada além de tirar a mama toda. Então, isso fica muito a cargo e é uma discussão que a gente tem sempre com o paciente. Mas é uma coisa que tem que ficar muito clara. Um não substitui o outro. Tá? Um complementa o outro de acordo com a necessidade. E o tratamento do câncer de mama hoje é um tratamento extremamente customizado. Ele é muito individual. Então, não existe o tratamento da Márcia, da Joana e da Flávia, mas Flávia, Joana e Márcia estão num grupo ali que merece aquele tipo de tratamento. Entenderam? Então, não é mais aquela receita de bolo, como era há 30 anos, em que a gente, assim, todo mundo tira a mama, radioterapia, quimioterapia. Não. Hoje eu tenho, inclusive, pessoas que vão para tratamento que chama neoadjuvante, que é começar com quimioterapia e depois operar. E só com uma notícia também boa, a gente tem tido drogas cada vez melhores. A gente já existe a perspectiva da gente não operar algumas pacientes, porque as drogas estão sendo tão eficientes, tão boas, que alguns cânceres desaparecem e essa paciente nem operada será, tá? Isso é só um spoilerzinho aí. Pode passar? A cirurgia, como eu falei para vocês, pode ser mais radical, tanto na mama quanto na axila, né? Que aí a minha área especificamente é a cirurgia. E as cirurgias radicais, como a linfadenectomia, por exemplo, que a Cláudia falou muito bem, geram sequelas muito mais graves. E aí a gente vai precisar de muito mais tecnologia para poder melhorar. Pode passar? Então, o objetivo é exatamente esse aí, evitar cirurgias mutilantes, e não sei se vocês conseguem reparar, talvez na imagem menor, um braço bem maior do que o outro. Isso é o famoso linfedema, tá? Principalmente quando a gente esvazia a axila. Isso hoje em dia cada vez menos, mas a gente tem aí, graças a Deus, a parceria com a fisioterapia e para minimizar, para mitigar esses problemas. Pode passar? A técnica do linfonodo sentinela, né? A gente também é um avanço tecnológico. Pode passar? Aí só para mostrar para vocês, né? É uma figurinha bonita, porque mostra o azulzinho é o linfonodo sentinela, é uma maneira que a gente tem de detectar o linfonodo e não esvaziar toda a axila. Pode passar? As técnicas de reconstrução também, aquelas pacientes que ainda precisam fazer a mastectomia, a oncoplastia, a cirurgia plástica chegou para ajudar muito a gente, então a gente consegue resultados que deixam a gente bastante animados, praticamente reconstrói a mama no modelo que ela era. Pode passar? E agradecer a vocês pela compreensão, pela paciência, tá? Isso é uma foto da nossa universidade nos anos 70 e agora, mostrando que a gente está realmente num processo de evolução muito grande e a mastologia não deixou de acompanhar esse processo. Obrigado, gente. Obrigado. João, queria agradecer você. Aula espetacular, né, gente? Facilidade, domínio do assunto, tanto a Cláudia quanto o João. O João, já sou suspeito também, que a gente já sabe que ele é assim, né? Ele é uma pessoa que tem muito domínio desse assunto. Vocês querem participar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vem cá, por favor. O nome e para quem que você vai fazer a pergunta, tá bom? Meu nome é Gilmara, eu vou fazer minha pergunta para o senhor. A minha mãe tem câncer de mama e eu precisei retirar os meus 2 ovários por causa de cisto
E, por conta disso, eu tenho sintoma da menopausa muito forte, né, do calor. Mas a médica me disse que eu não posso fazer o tratamento hormonal por conta do fato da minha mãe ter câncer de mama. Ela falou assim, só se você fizer um mapeamento genético, que aí a gente vai identificar se você tem ou não um gene do câncer de mama. Só que esse mapeamento genético, ele não tem no SUS, ele não tem no plano de saúde, ele é muito caro. E também não tem um tratamento alternativo para quem tem a menopausa, teve que retirar os ovários, no meu caso também. E aí, como é que a gente fica? Né? Eu queria muito poder fazer como a Angelina Jolie, né? Fazer o mapeamento, que me disseram também assim, uma pessoa me disse, mas também fazer o mapeamento, descobrir que você tem o gene do câncer de mama. Isso não pode ficar na sua cabeça, fazer até o câncer acontecer precocemente, né? Se você não tiver condição de fazer igual a Angelina Jolie, então a gente fica nesse conflito também, porque, às vezes, o SUS e o plano de saúde não têm esses recursos. É só isso. Obrigada. Gilmara, né? Isso. Gilmara, olha, eu vou começar respondendo pelo final, porque você falou uma coisa fantástica. Se você não vai usar a informação, para que tê-la? Né? Então, quando você faz um estudo genético e não vai mudar nada na sua vida, não faça. Por quê? Porque você vai pendurar uma espada na sua cabeça e vai sair andando. Se você não vai usar a informação. Tá? Então, isso é muito procedente. Existem algumas questões que têm que ser bem analisadas do ponto de vista de risco. Tá? Por exemplo, a sua mãe teve câncer de mama com quantos anos? Mais de 50? 79. Esse câncer de mama, provavelmente, não é um câncer que a gente coloca como hereditário. 10% dos cânceres de mama são hereditários, 90% não são. Um câncer de mama que demora 79 anos para aparecer, será que ela já nasceu com essa mutação? Então, muito provavelmente, ela não nasceu com essa mutação, muito provavelmente, ela não te passou, porque ela não tem. Então, na minha opinião, tá? Não quero, deve ter outras variáveis aí a serem consideradas com o seu ginecologista, mas eu particularmente não vejo problema de você fazer reposição hormonal. Tá? E outra coisa, vamos deixar também bem claro, a gente não dá para falar tudo, mas hormônio não causa câncer. Hormônio não entra na célula e faz, agora você vira câncer. Não, hormônio alimenta câncer. 80% dos cânceres de mama são hormônio dependentes. Isso é uma coisa. Então, você faz uma droga anti-hormônio, a Cláudia até falou sobre isso. Aí a vagina resseca e tal, você tem sintomas. Mas, no seu caso especificamente, sua mãe com 79, e você não tendo tirado os ovários por câncer, eu particularmente, não vejo problema se você fazer reposição hormonal. Existem algumas drogas que podem ser usadas nas pacientes que têm sintomas de menopausa e tiveram câncer de mama ou não podem usar, enfim. São drogas mais paliativas, não são drogas tão eficientes quanto hormônio. Bom, chama-se hormônio. Tá? E assim, eu particularmente não vejo problema. Então, assim, discutir com o seu ginecologista. Você é uma mulher aparentemente bem vigiada, porque você se cuida, você vai lá direitinho, e aquilo que eu te falei, vamos fazer a mamografia anual e tomar os cuidados. Só para você ter uma ideia, vamos supor que a reposição hormonal aumente em 10% o seu risco. Só de você praticar esporte, você reduz em 30%. Então, vamos supor que tivesse esse risco de 10% e praticasse esporte, você tem menos risco de câncer de mama do que uma sedentária que não tem risco nenhum. Você entendeu? Então, aí eu acho que é uma questão de balancear os fatores. Eu não vejo contraindicação para você fazer reposição. Tá? Desculpa aí não concordar com o seu ginecologista. Tá? Gente, boa tarde. Eu sou uma pessoa que sou uma prova viva, né, João? Suspeita. Suspeita? Para falar bem, é suspeita. Ô, gente, eu tive um câncer de colo. Eu sofri muito, mas muito mesmo. Mas foi com a ajuda do João, né, João? 22 anos, gente, que eu fiz o tratamento com o João. Chorei muito, como dizer ele, chorona. Todas as vezes que ele me vê, ele fala, chorona. Mas foi muito sofrido, né, João? Não foi fácil, mas ele sempre me levantando e sempre me colocando assim, você, como diz ele, você é minha, como é que você falava, João? Com as pessoas, essa daqui, gente, é uma pessoa que posso falar para vocês. Eu nunca disse para ninguém Guerreira. o que eu passava.
Eu passava calado. Quando alguém chegava perto de mim e perguntava para mim, como que é? Eu falava assim, não, vai sim que vai dar tudo certo. E eu não tive um pingo de medo, mas sofri muito. Mas tive vitórias. Hoje estou com 65 anos, viu, João? E perdi 15 quilos, sempre te ouvi. Sempre ouvi você, sempre, Marli, vamos emagrecer. Gente, hoje eu posso agradecer a Deus e à Universidade Federal de Juiz de Fora. E a você, João, que não tem como não dizer que eu te amo mesmo, de verdade. Obrigada. Obrigado a você. Esse depoimento da Marli é muito interessante, tá? Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem estudado um pouquinho mais. E, primeiro, acho que o Antônio falou também a questão da espiritualidade, a questão da humanidade do médico, a questão da empatia. Isso é extremamente importante, tá? Agora, vou ser bem sincero com você. Quem te curou foi você, tá? A gente aqui é adjuvante. O grande protagonista do seu sucesso foi você. Você que quis ficar boa. E é o que a gente observa no dia a dia, tá? Quando a gente tem um câncer, independente de ser de mama e tal, a gente enxerga uma parte dele, e a gente dá químio, rádio, hormônio, cirurgia, enfim, tem uma parte dele que a gente não tem acesso. Só você, entendeu? E quem foi lá e acessou isso aí e realmente conseguiu ressignificar, foi você, não foi a gente. Então, o grande protagonista foi você. Só para fazer uma pergunta, só uma dúvida. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. João, que me atendeu 15 anos atrás no HU. Depois eu fui passada por outro médico, lógico, por condições, né, de agenda sua. A Cláudia, que também faz um grande tratamento comigo. A minha pergunta é o seguinte, eu tive alta, porque eu tive cirurgia, entre cirurgia e tratamento, em 2012 eu tive câncer. Em 2024, agora, eu tive alta do hospital. E a pergunta que me fica na dúvida é a seguinte, o hospital me deu alta, beleza, me mandou, fez uma cartinha para ir para a UBS. Eu cheguei na UBS para pedir alguns exames, esse ano, e o médico do UBS falou, mas o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei assim, eu queria fazer uns exames, porque o hospital me deu alta. O hospital não vai mais me pedir exames. O hospital me passou, me encaminhou para um clínico, um médico me acompanhar, um médico meu. Aí ele falou, a senhora não precisa de exame, a senhora está curada. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas como assim? Né? Eu tô desamparada praticamente. Aí falei com ele, doutor, deixa eu te explicar. Eu tive alta, eu já procurei a minha ginecologista, porque graças a Deus eu tive condições de pagar meus exames este ano, mas você pode, pelo menos, me pedir uns exames de sangue que não foi me pedido pela minha ginecologista? Aí, ele pediu, mas eu senti assim, de verdade, um pouco de descaso. Por quê? O hospital abre mão de você, ele te dá alta. Se você continua indo nele, paliativamente a cada ano, ele te pede raio-x e mamografia. Acabou. Só que eu tive alta do hospital e fui para o UBS. E o UBS eu tive essa resposta meio que... Igual só está de lado assim comigo, só me pediu uns exames, o médico não abriu o computador nem nada. Então, assim, a gente fica meio à deriva. E aí? Acabou meu tratamento, mas eu vou ter alguma... Aí bate este medo e esta insegurança. É isso. Gostaria de perguntar para o senhor o que fazer num caso desse. Vamos lá. Excelente pergunta, isso aí mostra um pouquinho da nossa desconexão da rede, tá? Nos países envolvidos é exatamente isso que acontece. Provavelmente você teve a alta da oncologia clínica, né, lá do hospital, e na parte do cirurgião, do mastologista, não. Aí continuaria olhando, lá no HU a gente não dá alta para o paciente com câncer. O que a gente pode é espaçar um pouco mais esse controle, por quê? A partir de 10 anos de evolução, o seu risco de ter câncer é muito próximo de uma que não teve. E uma que não teve, o que ela tem que fazer? Uma mamografia no posto mesmo, entendeu? Só que a gente ainda não tem essa rede tão bem estruturada para te oferecer exatamente essa qualidade que você merece em termos de acompanhamento, que a gente gostaria.
Então, nesse momento, o oncologista delegou ao mastologista, e isso não está errado, na minha opinião, a incumbência de te controlar. Você tem que fazer o que todo mundo tem que fazer. Mamografia anual, tem que praticar esporte, dormir cedo, alimentar bem, tudo que todo mundo tem que fazer. Mas você não pode ficar desamparada. E como você teve câncer de mama um dia, você merece uma atenção um pouquinho mais. Por quê? O seu risco é um pouquinho maior que a população em geral, mas você está praticamente igual a todo mundo, mas merece um acompanhamento. Então, na parte da mastologia, por exemplo, lá na HU, eu te digo o seguinte, a gente não dá alta para paciente. As nossas pacientes operadas, tratadas de câncer de mama, não vão embora. Tá? Isso provavelmente foi no hospital onde você fez o tratamento oncológico, a químio, a rádio, enfim. Tá? E aí a gente vai ter que realmente, assim, é até um sinal de alerta para que a gente tente implementar alguma política de suporte para esse tipo de paciente. Eu queria fazer um complemento aqui, né? Essa pergunta é muito importante, o que acontece hoje no Brasil, né, João? É o contínuo da assistência que é o problema hoje. O paciente, por exemplo, que vai a uma unidade básica de saúde e ele tem lá uma hipertensão arterial ou ele tem um diabetes. Se esse paciente ele é encaminhado na rede para algum cuidado, um cuidado mais especializado, às vezes, no máximo, ele vai conseguir uma consulta com um especialista e depois ele não tem mais uma sequência no tratamento. Ele não tem um nutricionista, ele não tem um endocrinologista a tempo e a hora. Como é que essa pessoa, por exemplo, ela vai emagrecer? Como é que ela vai ter uma orientação de uma alimentação mais saudável, que às vezes é até muito mais barata do que a alimentação que ela faz usualmente? Este é um dos problemas que nós temos no país, na saúde pública. Por que essa cadeia não continua? Por que esse paciente ele não tem uma linha de cuidados que é indefinida, que ela não vai ter fim, porque é uma doença crônica. E quem tem um câncer tem uma doença crônica, curado ou não curado, você vai precisar de uma atenção a sua vida toda, não é mesmo? Né? Então, isso é um problema muito sério, né? A linha de cuidado de atenção no Brasil, ela está equivocada. E nós hoje vivemos o quê? Quem consegue chegar lá no HU, quem consegue chegar lá nas mãos do doutor João, por exemplo, está ganhando na loteria, está tendo um benefício. Mas e as pessoas que não chegam? Porque nós, né, João, somos bombardeados aqui diuturnamente por pacientes que estão precisando entrar no sistema para serem atendidos por patologias graves como câncer. E temos muitas dificuldades, às vezes, para que esses pacientes tenham esse contínuo da assistência. Então, é um problema sério, porque quando a gente vê isso, a gente parece perceber que um trabalho exaustivo, feito por equipes profissionais de qualidade, o empenho e a dedicação do paciente para a cura, né, que é muito importante, como foi dito aqui, é uma coisa que pode ser perdida, né? Um profissional perguntar para um paciente o que você veio fazer aqui, é um negócio que para mim é muito sério, é muito grave, né? Se a gente pensar que não é má vontade, é desinformação. Eu não sei qual que é pior, se é a desinformação, né, ou se é a falta de cuidado. Gente, sim, mas você vai ter que fazer os seus controles lá no AIS, como todos nós fazemos, né? Isso é normal. Que é o contínuo, né? Você tem um contínuo agudo, que você atende ali a coisa mais emergencial, e uma vez revertido aquilo, você tem um contínuo para aquilo ser acompanhado. Gente, tem um lanche aqui, eu queria convidar vocês para ir aqui para o salão aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez, agradecer de uma forma muito especial a presença do João aqui, que é um lutador, agradecer a Cláudia, né, Cláudia, o que você nos proporcionou, ao João, que veio aqui e também transformou um assunto de tamanha complexidade, muito ao alcance de todos nós. Muito obrigado, desejo a todos vocês sucesso na vida e vamos confraternizar agora. Muito obrigado.